Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez para renovar nossa mentalidade, entender se a forma que estamos pensando está correto. Por quê? Estudos, né, já explicam isso, que a nossa forma de pensar hoje, como adulto, se foi moldada por quê? Pela forma que vivemos na nossa infância, quando nascemos, aonde crescemos, tudo isso. Então a gente precisa entender, será que o que eu aprendi na minha infância, na minha juventude está correto para eu estar agindo assim hoje na forma adulta, né? E hoje vamos entender à luz da Bíblia, porque isso é algo que vou deixar bem claro para vocês. Eu não estou falando para vocês de religião, eu estou falando para vocês o que está escrito na Bíblia. Tem pessoas que têm resistência a isso, ao que está escrito na Bíblia. Eu não tenho resistência nenhuma. Por quê? Porque eu provei e vi o mais doce amor. Isso é um versículo, né, que ele é moldado a um hino, né? Eu provei e vi. E eu sei que o que eu estou falando para vocês, isso foi algo que eu vivi, pude experimentar, né, da palavra de Deus e entender que é verdade. Então eu não tenho, eu na minha mentalidade não tenho nenhuma resistência a isso, tá bom? Mas eu vou falar o que eu quero, o real motivo desse vídeo de hoje do canal. O que que acontece? Existe uma frase, vocês vão ouvir muito eu falar isso, existe uma frase. Porque a nossa mente, ela se apega a muitas coisas. A uma frase, uma imagem, né? O que você vê, o que você ouve, tudo isso a nossa mente se apega. E a minha mente, ela gosta muito de frases. Frases, imagens legais. Quem me conhece sabe. Minha mente gosta muito de frases. E eu cresci dessa forma. Se eu via uma frase legal na internet, eu já salvava no meu celular. Se eu via uma frase legal em algum lugar que eu fosse, eu já salvava, anotava e escrevia. E por aí vai. Então eu cresci nisso. Mas esse não é o real motivo, né? Mas eu quero falar da frase que essa frase, por um tempo, né? Ela despertou a minha mente. E eu fui buscar mais o porquê que existia essa frase. Se tinha realmente uma base nisso. E qual é a frase? A frase é: Deus não age quando vê necessidade. Deus ele age quando vê fé. Olha que frase maravilhosa. E essa frase também virou a chave da minha mente. Por quê, gente? Vamos pensar comigo. Muitas das vezes, o que que acontece? Nós vemos muitas pessoas passar por necessidades, por dificuldades, por problemas, né? E por aí vai. Mas o que que acontece? E a gente fica se perguntando: nossa, será que Deus ele não está enxergando isso? Nossa, tal pessoa é tão boa, tão generosa e está passando por isso, eu não consigo entender. E às vezes a gente fala assim: nossa, tem pessoas que não merecem, mas acontece na vida dela. Será que Deus não é justo, gente? Claro que Deus é justo. Deus é a própria justiça. Então, o que que acontece? Acontece essa palavrinha que eu tô falando, essa frasezinha que eu tô falando para vocês. Deus, ele não age a partir da nossa necessidade. Ele age a partir da nossa fé. E eu vou trazer um versículo bíblico aqui para vocês que é uma base disso aqui, dessa frase. Onde é que está escrito esse versículo, Carla? Está escrito lá em Mateus, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 28 para fechar com vocês, mas existe do versículo 21, eu vou colocar até o 28, tá? Mas quem quiser ler o capítulo todo para entender a história toda, vai entender. Nesse capítulo, vai falar de uma mulher que ela estava com uma filha e a filha dela, a Bíblia fala que a filha dela estava completamente endemoniada. O que que acontece? Essa mulher foi até Jesus procurar uma solução para a vida dela. Eu estou só pincelando o versículo, tá? Eu não estou entrando no versículo mesmo, no capítulo todo. Eu só estou pincelando a passagem para vocês entenderem.
Então essa mulher procura Jesus porque ela cria, olha bem isso, ela cria que Jesus podia fazer alguma coisa pela filha dela. E o que que acontece? Ela vai procurar Jesus e aí ela corre atrás de Jesus. A Bíblia diz que ela corre atrás de Jesus para Jesus ir lá e curar a filha dela, libertar a filha dela daqueles demônios. Mas o que que acontece? E aí Jesus, os discípulos estavam acompanhando Jesus, não queria que aquela mulher chegasse até ele, né? Mas enfim, ela chegou e ela começa a conversar com Jesus. E aí Jesus cita algo para ela, né? Que se fosse hoje em dia, talvez a nossa fé seria abatida, mas aquela mulher não ficou com a fé abatida. E aí, gente, o que que acontece? Eu vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 15, versículo 26. Diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ó, versículo 26. Aí no versículo 27 diz assim: E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Talvez, se a gente ouvisse essa palavra de Jesus hoje, o que, é que a gente faria? A nossa fé seria batida na hora. Porque a gente vai muito, gente, pelo que acontece, pelo exterior. A gente vai muito pelas palavras, né? Tipo, de desânimo, negativa. Se alguém fala assim, ah, você não é capaz de fazer isso, você toma aquela palavra para você e você não avança, você não acredita no que Deus tem o melhor para você. E o que que acontece? Para fecharmos esse vídeo com chave de ouro, vamos fechar nesse versículo 28, que é o mais importante e é a base da frase que eu disse para vocês, que Deus, ele não age por necessidade, ele age por fé. E aí o versículo 28 diz assim, ó: Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E aí o finalzinho do versículo diz: E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gente, eu fiquei arrepiada agora. Porque assim, é maravilhoso as palavras de Jesus para nossas vidas. É muito forte. Quando a gente toma posse daquilo que Deus tem pra gente, acabou tudo. Quando a gente entende qual é a dinâmica do reino espiritual, acabou tudo. Quando a gente tem essa mentalidade fixada nisso, e principalmente na palavra, no que Deus fala, no que Deus diz, ninguém mais nos segura, entende? E o que eu quero complementar nesse vídeo? A gente sabe que Jesus ele fez muitas curas, sabemos que ele curou, ele salvou e por aí vai. Mas eu quero que vocês lembrem e eu quero que vocês procurem isso na Bíblia, procure até no Google para ser mais rápido e mais fácil, que vocês vão ver. Vai aparecer lá rapidinho, tá bom? Então, Jesus, quando alguém procurava ele ou quando ele ia até alguém, o que que acontece? Ele sempre falava uma frase muito interessante, tanto no começo da ação quanto no final da ação. Que frase é essa? Ele sempre fazia essa pergunta: O que queres que eu te faça? E muitas das vezes, sabe o que a gente fica fazendo, gente? Só reclamando o tempo todo. A gente reclama, reclama e reclama. A gente não fala o que a gente quer, a gente fala o que a gente não quer. O que está acontecendo de ruim, né, no cenário da nossa vida, a gente fala. Mas o que a gente quer, a gente não fala. Aí o que acontece? Jesus sempre quando ia curar, quando ia resolver algum problema, ele falava: O que queres que eu te faça? Aí a pessoa ia lá e declarava o que ela queria. Aí Jesus ia lá e operava. O milagre acontecia, a pessoa ficava curada, a pessoa ficava sã, liberta e por aí vai. Qual era a frase que finalizava aquela ação de Jesus? Alguém sabe? A frase é: Vai, a tua fé
te curou ou a tua fé te salvou. O que significa isso, Carla? Tudo está baseado na nossa fé. Se a gente não tem fé, nada acontece. Entende? Tem um outro versículo que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você quer ver as coisas se movimentar na sua vida? Declare fé. O que significa isso? Se você está passando por uma situação de doença, de fome, situação financeira, alguma dificuldade, alguma escassez, declare a sua fé. Não fique se lamentando, não. Declare: eu creio que Deus tem o melhor para mim. Pegue um versículo que vai basear no que você está passando e declare: eu creio que Ele é meu advogado, eu creio que Ele é o meu pai, eu creio que Ele é meu juiz, eu creio que Ele é meu marido. E por aí vai. Gente, Deus, Ele tem várias faces. Ele vai se apresentar para você da forma que você quer que Ele se apresente. Você quer que Ele se apresente para você como cura, Ele vai se apresentar para você como cura. Salvação, Ele vai se apresentar com salvação na sua vida. Mas você tem que crer. Você só precisa crer, tá bom? Então para de se lamentar e entenda, o que move o mundo espiritual é a sua fé. Se você teve fé, as coisas acontecem, tá bom? Beijão e depois vamos para o próximo vídeo falando mais sobre expansão da nossa mentalidade à luz da Bíblia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.